Sabe o que Marte é pra mim? É como uma coisa que eu ganhei no Natal há 70 anos, chamada caleidoscópio. Pedacinhos de cristal, de tecido, contas e coisas assim. Coloque contra o sol e olhe através dele. É de perder a respiração, cada desenho. Pois Marte é isso, desfrute-o. Nunca lhe peça mais do que ele é. Nós, terrestres, temos um enorme talento para arruinar coisas grandes e belas. No fundo, a ciência não passa da investigação de um milagre que nunca podemos explicar. E a arte é a interpretação deste milagre. É bom renovar nossa capacidade de assombro, disse o filósofo. A viagem espacial nos torna crianças outra vez. Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre mais um clássico da ficção científica, um outro livro que é de grande influência dentro do mundo da ficção científica, que é As Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury, lá de 1950, mesmo ano que o Asimov lançou Eu, Robô. E assim como o Eu, Robô do Asimov, As Crônicas Marcianas do Bradbury, ele também é uma obra fixed, né? Então como que funciona essa obra fixed? Eles pegam vários contos escritos pelo mesmo autor e depois eles dão uma ajeitadinha e colocam numa certa ordem e às vezes introduzem alguns enxertozinhos assim para colar aquelas obras todas juntas e formam um livro, né? E formam uma narrativa aí coesa. Então, no caso de Crônicas Marcianas, foram vários contos, então a gente não tem um protagonista definido, a gente não segue a história de um personagem, mas a gente segue a história da humanidade nesse primeiro contato, essa colonização de Marte, essa chegada ao homem de Marte. Nisso a gente tem que colocar que essa visão, né, de Marte dessa época era antes de nós mandarmos as sondas para Marte, então a nossa visão de Marte, a nossa visão científica de Marte era completamente diferente. Então existia ainda aquela ideia dos canais marcianos, né, que existia água em forma líquida ali na superfície de Marte, aspirava-se a ideia de existir vida na superfície de Marte. Então tem toda essa visão, né? A gente já conversou sobre isso quando a gente falou sobre uma princesa de Marte, né, do Rice Burroughs. Então eles bebem ali dessa mesma fonte. E o livro começa com uma frase que o Bradbury fala que é bom renovar, né? É bom renovar a nossa capacidade de assombro, né? De maravilhamento, wonder, né? E que a viagem espacial nos torna crianças outra vez. E essa frase, ela a princípio parece um pouco solta, mas ela funciona muito bem falando diretamente sobre do primeiro conto, que chama o Verão do Foguete, e depois quando a gente chega lá no finalzinho, no último conto, basicamente nas últimas frases ali do livro. Então a gente vai falar sobre isso. O primeiro conto, que chama O Verão do Foguete, ele na verdade ele não é um conto estruturalmente, né? Ele é quase como se fosse uma poesia. E aqui o Bradbury mostra também um pouco da característica dele. Enquanto os outros autores dessa era de ouro da ficção científica, né? Vamos lembrar que o Bradbury faz parte do ABC da ficção científica, né? Junto com o Asimov, Bradbury e o Clarke, né? Então, como ele faz parte dessa era de ouro da ficção científica, ele acaba se afastando um pouco justamente por estilo. Enquanto os outros, eles eram muito focados ali nas ciências exatas, né? Como que a ciência funciona, como que é o funcionamento das coisas, muito mais abraçados ali na realidade, sob aquela perspectiva da época, e muitas coisas se mantêm até hoje, outras já foram desbancadas, né? O Bradbury não, o Bradbury ele aborda ali sob uma perspectiva mais lírica, uma perspectiva mais imaginativa, mais poética das coisas. Então ele é um tipo diferente de escritor de ficção científica, o que é super bem-vindo.
E nesse primeiro conto, o Verão do Foguete, basicamente ele começa a falar ali sobre que estava um grande inverno, as pessoas estavam todas encapuzadas, ele falava que as mulheres estavam parecendo uns ursos, né, com aqueles casacos de pele enormes, e que estava tudo meio morto, né, assim, o mundo estava morto porque era inverno, né, então quando a neve vem, o mundo para e espera o inverno acabar, né, pegando até a ideia do urso, né, que o urso vai e hiberna e só volta no verão, né. E então, e de repente veio essa grande lufada aí de ar quente, que era justamente o foguete começando a alçar voo. Então ele solta aquele fogo, explode tudo por baixo dele. Então vem aquele calor e as mulheres tiram os casacos de pele e as crianças começam a brincar na rua. Então a vida volta pro lugar, volta pra terra, né? Então existe o verão, né? O inverno acabou e agora é o verão, é hora do renascimento, é hora de uma nova vida, um novo momento, né, da humanidade tomar conta ali, né? Então essa visão de inverno e verão, né, como o foguete traz esse calor do verão para reavivar as coisas. Então fala justamente sobre essa primeira frase aí que abre o livro, dizendo que a humanidade, que o foguete, né, a viagem espacial nos deixa crianças novamente, porque as crianças são o começo ali da vida, né, o começo desse maravilhamento. Crianças sempre têm essa visão de ficar maravilhados, ficar assombrados com as coisas, né, tudo é mágico, tudo é grandioso para a criança. Então essa visão do Bradbury eu acho muito, muito bonita. Eu adoro esse conto, eu sempre releio porque eu acho muito bonito como é colocado. Bradbury ali, ó, mostrando do que ele é feito. E depois a gente vai tendo a primeira chegada ali dos homens, da humanidade em Marte, e existem o primeiro contato ali com os marcianos. Os marcianos são criaturas telepáticas, e aí de novo a gente tem uma junção ali, um encontro com uma princesa de Marte, né, onde o Rice Burroughs coloca que os marcianos também são telepatas. Então existe essa visão aí da telepatia como se fosse sendo uma coisa muito forte, muito importante, e sempre era revisitada mesmo nessa era de ouro da ficção científica, né? Telepatia era uma coisa muito, muito batida, todo mundo queria abordar esse tema, né? E, enfim, o livro ele se constrói em cima também de dois grandes desastres, dois grandes apocalipses, né? O que é curioso. Então esse primeiro apocalipse vem justamente desse primeiro contato dos seres humanos com os marcianos, porque os marcianos eles não têm ali a resistência, né? O sistema imune dos marcianos não consegue combater as doenças que a humanidade leva para Marte. Então, basicamente, os marcianos são mortos por catapora, né? Então, refletindo ali, espelhando justamente a chegada dos europeus na América, né, a colonização da América, onde, principalmente nos Estados Unidos isso aconteceu, mas enfim, na América toda, onde os nativos começavam a morrer por causa das doenças, que eles não tinham ali os anticorpos necessários para combater aquilo. Então isso causa uma desgraceira em Marte, porque todos os marcianos começam a morrer. E com o tempo os marcianos se são reduzidos ali a pouquíssimos, né, e eles basicamente não existem mais. Então existe aí uma questão de um genocídio, né, porque a humanidade chega e mata ali os marcianos, mesmo que não intencionalmente, né, mas acabam matando os marcianos. E logo no comecinho do livro eles também têm uma discussão ali, dos primeiros astronautas, né, que chegam, eles falam, né, que eles fazem um comentário a respeito de um carrinho de cachorro-quente, né, isso aqui não seria beneficiado com um carrinho de cachorro-quente, né? Daqui a pouco vai chegar alguém aqui e vai querer colocar um carrinho de cachorro-quente aqui, né? E esse tema vai voltar mais pra frente no livro, quando um cara realmente vem e constrói ali um carrinho de cachorro-quente, né? Quando Marte já está mais populada pela humanidade e tal. E essa cena me lembrou muito aquela música da Joni Mitchell, né? O Big Yellow Taxi, Big Yellow Cab, enfim, um dos dois, que ela fala, eles pavimentaram o paraíso
paraíso e construíram um estacionamento, né? Então vem de encontro com esse pensamento, né? Olha, a gente tem um negócio que é perfeito, a gente chega e destrói. Essa mesma ideia também o Alan Moore explorou ali em Watchmen, né? Quando o Dr. Manhattan está em Marte, ele argumenta que Marte não seria beneficiada em ponto algum por um shopping, né, ou um oleoduto, um gasoduto, né, alguma coisa assim. Enfim, então tem essa ideia de que o homem sempre chega e destrói as coisas. Tudo isso vem numa frase que existe nas Crônicas Marcianas, que um dos personagens fala que os homens têm uma capacidade muito grande, né, a humanidade tem uma capacidade muito grande de destruir coisas. Então é bem curioso como esse tema, essa frase específica foi reutilizada e reinterpretada em tantas outras obras mais pra frente. Então, aqui em Crônicas Marcianas, uma coisa que eu acho curioso é como, assim, os primeiros astronautas a chegarem em Marte, né, os primeiros humanos a chegarem em Marte, eles são todos americanos, né? Depois eles colocam que outras culturas também chegarão em Marte, né? Mas, enfim, a princípio eles são todos americanos, então eles reconstroem ali os Estados Unidos. Então basicamente você está vendo ali aquele interior dos Estados Unidos, né? Aquele conceito de americana, né? Aquela cidadezinha pequenininha no meio do nada, super fechada, com aquele sonho americano, né? Da pessoa ser dona da sua casa e construir posse, construir capital. Então as pessoas vão lá para construir riqueza. Então vem toda essa leitura também da exploração, da expansão do oeste, né, americano e tal, que é muito forte para o povo americano. Eles têm isso como uma coisa muito massificada ali dentro da cultura deles. E isso é justamente basicamente o tema principal do livro, né? Porque as pessoas chegam ali em Marte e eles não estão querendo ter uma nova cultura. Eles basicamente deixaram a Terra para trás, porque, enfim, a Terra tem problemas e não queremos mais os problemas da Terra. Inclusive, assim, em 1950, tinha todo a bomba atômica era uma coisa muito recente, né? Era uma história imediata ali das pessoas, uma década atrás, basicamente, nem uma década atrás, né? Então, assim, era uma coisa muito viva na cabeça das pessoas. Então, esse medo da bomba atômica, esse conceito de Guerra Fria, da arma que acaba com a guerra, né? Porque ninguém tem coragem de usar, né? Mas que a qualquer momento tudo pode acabar. Então, isso era muito vivo na cabeça das pessoas. Então, os personagens aí, a humanidade, né? Em Crônicas Marcianas, deixa a Terra justamente para se afastar dessas coisas. E o que eles fazem quando eles chegam em Marte? Eles reconstroem a mesma cultura que eles tinham na Terra antes. E isso, obviamente, não pode dar certo, né? O que nos leva para a segunda grande catástrofe, né? O segundo grande apocalipse que acontece na história, que é justamente quando a guerra estoura na Terra, né? A Terra começa a participar de outra guerra. Então todas as pessoas que foram para Marte, estão há décadas em Marte, são chamadas de volta para a guerra, para a Terra, para ajudar, né? E as pessoas simplesmente pegam suas coisas, entram nos foguetes e voltam para a Terra para lutar pela Terra. A Terra está lutando contra ela mesma. Eles não estão defendendo a Terra de outra pessoa, eles estão defendendo a Terra de outra nação. Enfim, estourou a guerra. Eles nem é explicado a guerra de quem com quem. A guerra na Terra estourou e está tudo sendo destruído, né? E o que eu acho curioso, porque essa ideia tem duas leituras, né? Uma primeira leitura é que a Terra é nosso lugar, a Terra é a nossa casa, não importa para onde a humanidade vá, a Terra é sempre a nossa casa. Então, quando acontece uma catástrofe na Terra, a gente tem que voltar e lutar pela Terra e, enfim, derramar o nosso sangue pela Terra, né? Então, existe essa primeira leitura. Mas existe a segunda leitura, que eu acho que funciona mais ainda com o tema do livro, que é a humanidade que foi para Marte nunca deixou a Terra para trás. Eles continuam sendo a Terra. Então, como eles não tiveram uma mudança ali, uma quebra de paradigma, né? Eles continuam pensando da mesma maneira que a Terra. Então, eles não deixaram a cultura para trás. Então, quando existe a guerra, eles vão voltar para a guerra. É o que a humanidade faz. A gente destrói coisas, nós explodimos coisas, né? Então, tem uma guerra, vamos correr para a guerra. E basicamente
todo mundo que estava em Marte volta, né? E Marte se torna um planeta ali morto, um planeta sem ninguém. Lógico que ficam algumas pessoas ali, já bem no finalzinho do livro a gente vai descobrindo que ficam algumas pessoas. E dessas pessoas a gente tem o capítulo, basicamente o capítulo final, que é uma família ali que fica, as crianças estão ali, são novas, e os pais falando, olha, que o filho quer ver um marciano, né? O filho queria ver um marciano e tal. E o pai leva o filho ali para um lugar que tem uma água ali, um rio e tal, um laguinho, e ele mostra, né? Ele fala, olha o marciano ali. E o menino vê ali o reflexo dele mesmo, né? Então ele é um marciano. Então, são os novos marcianos, né? Esse é o conceito. Eles são os novos marcianos. Eles vão deixar para trás toda aquela cultura da Terra, vão deixar para trás essa cultura belicosa, essa cultura que está destruindo todo mundo, matando todo mundo. Isso precisa ser deixado para trás para que possamos criar ali uma nova cultura, uma nova vida, né? Então, basicamente, a ideia é que a gente não consegue criar uma coisa nova em cima de uma coisa, de uma base, de uma estrutura que é tão danificada, que é tão problemática. A gente precisa deixar esses conceitos para trás para criar coisas novas, criar uma nova oportunidade, né, para a humanidade se desenvolver. Então, enquanto tem essa ideia, né, do genocídio, não só o genocídio físico dos marcianos, mas o genocídio cultural também, porque quando a humanidade chega, eles colocam a cultura que eles tinham em cima, e eles basicamente soterram ali qualquer cultura marciana que existisse para impor ali a cultura terrestre, né, cultura basicamente norte-americana, né, que chegou ali primeiro e construiu o paraíso à imagem deles, né. Também existe o genocídio cultural agora, né? Olha, a gente precisa acabar com essa cultura de onde a gente veio, que é uma cultura cheia de problemas, que não está construindo mais nada, né? Que pode ter construído no passado e nos trouxe até aqui, mas a partir desse ponto a gente precisa deixar tudo isso para trás e andar um novo caminho com novas ideias, novos conceitos. Afinal de contas, estamos em outro planeta, né? Então a realidade muda, né? O quanto que a realidade das pessoas não muda também os conceitos de realidade das pessoas não mudam de acordo com o local, né, onde elas estão. Uma característica legal do livro, que justamente por serem vários contos e com vários personagens diferentes, a gente tem temas, né, tons diferentes, né, também gêneros, subgêneros diferentes das histórias. Então você tem comédia, você tem terror, você tem aventura, né, e tudo isso sempre muito temperado ali com discussões filosóficas sobre o espaço da humanidade ali, o que os marcianos faziam, né. Um conceito legal é que os marcianos, eles tinham evoluído tanto na cultura deles que eles tinham construído uma filosofia ali de juntar arte e ciência e religião, tudo basicamente numa coisa só, porque são maneiras de interpretar as mesmas coisas. Então, colocar tudo basicamente no mesmo patamar ali para criar essa cultura marciana, o que eu acho bem legal. Tem alguns detalhezinhos que o Bradbury deixa transparecer que parece que os marcianos também tinham algumas ideias meio ruins, meio estranhas e tal, mas que foram soterradas ali pelas ideias humanas que vieram e soterraram tudo. Então eu acho um conceito legal também, né? Esse finalzinho também do livro, onde eles têm, a criança está vendo ali, eles são os novos marcianos, então eles têm que deixar a cultura para trás e construir uma coisa nova. Também me lembrou muito ali aquele final de Battlestar Galactica, a série de TV, a segunda versão, né, a série revisitada ali de 2004, aonde, bom, já tem 20 anos essa série quase, então não é spoiler, né? Onde no finalzinho eles encontram ali a Terra, né, e eles acabam largando as naves para trás, largando tudo para criar uma nova cultura que no futuro será a nossa cultura de hoje em dia, né? Então, eles chegam na Terra e começam a construir uma coisa nova, né? Deixam para trás os problemas, deixam para trás as máquinas, deixam para trás toda a cultura de guerra que foi tão problemática ali para eles, que causou tanta destruição, e agora eles têm que construir uma coisa nova com esse povo que existe nesse planeta, né, que eram os nossos proto-seres humanos, né? Então eu acho uma ideia legal também.
Enfim, Crônicas Marcianas, Ray Bradbury, um livro excelente, muito, muito gostoso de ler, muito bonito o livro. A escrita do Bradbury é muito, muito bonita. Eu acho curioso como ele coloca temas sempre de uma outra perspectiva. A gente parece que... eu já vi outros autores discutindo esse mesmo tema, só que o Bradbury tem a leitura dele, tem a maneira dele de expor as coisas, que é muito bacana. Então vale muito a pena ler o livro. Livro curtinho, são 21 contos, alguns contos são 2 parágrafos, assim, é super curto. Então, assim, dá para ler sem grandes dificuldades. A escrita dele é muito, muito gostosa de ler, muito fácil de ler também, não tem nada muito rebuscado para você ficar travado na leitura. Mas os temas são sempre bacanas e sempre muito profundos ali para serem desenvolvidos. Enfim, esse foram as Crônicas Marcianas de Ray Bradbury. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.